Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E, como você está vendo, vamos falar sobre a lição 6 da CPAD, né? Vou mostrar a lição para vocês. Lição 6, Aviva a tua obra. E nessa lição, o autor vai abordar o avivamento no ministério de Pedro, né? Do apóstolo Pedro. Então vamos fazer algumas observações, né, sobre essa lição. Claro que eu nunca exponho eu nunca sigo aqui tudo que ele diz, porque às vezes eu discordo muito, né, das lições da CPAD. É uma crítica minha, né? Acho que às vezes força a barra. Mas vamos aqui fazer algumas observações que são pertinentes, né? Ele divide a lição praticamente Pedro antes do avivamento, né? Atos capítulo 2, e Pedro depois de Atos capítulo 2. Então antes e depois. E aí algumas abordagens com relação a alguns acontecimentos. E a gente vai explorar aqui um pouquinho esses acontecimentos, claro, de uma forma sempre a fazer reflexões, né? Claro, como a lição está trabalhando no avivamento, então ele tem por obrigação sempre, toda lição, seguir essa proposta de avivamento. Inclusive, numa das lições, o avivamento no mundo, ele esqueceu de passar. Eu olhei assim, eu não olhei de uma forma mais profunda, mas depois vou olhar, mas acredito que ele deixou passar a reforma protestante. Mas tudo bem, a gente sabe mais ou menos porquê, né? Vamos lá. Primeiro, eu não teria essa temática, o avivamento no ministério de Pedro. Eu trabalharia os altos e baixos, né, na vida do apóstolo Pedro, os altos e baixos. Por quê? Como eu dizia a um irmão, agora lá na igreja, você tem que ver o texto, né, explorar um autor, né, no caso uma biografia, de uma forma mais abrangente. Você não pode pegar o texto e, para defender a sua temática, fazer uma abordagem do texto para aquilo que você quer dizer e esquecer de cada contexto, de cada situação, né? Do qual Pedro, o apóstolo Pedro, ele passou por muitas situações. Também tem que lembrar, o apóstolo Pedro, ele teve esse ministério na vida de Jesus, começa aos 30 anos, eu acho que, caso eu não esteja enganado, são 3 anos de ministério que Jesus teve, e como se fosse um curso teológico, né? Então, quando você entra num curso teológico, você entra imaturo, indouto, né? E aí, progressivamente, você vai evoluindo, você vai entendendo as doutrinas, você vai tendo uma compreensão mais abrangente. Lembrando que Pedro, como o povo judeu, tinha uma esperança de um Jesus que libertaria o povo, um Messias que libertaria o povo, um Messias que viria da descendência de Davi. Então a esperança era um Messias militar, né, que traria ali, restauraria a nação de Israel como nação, libertaria ali. No caso, eles viviam sob a opressão romana, e nós sabemos que não foi o que aconteceu. E o ministério de Cristo, o reino de Deus que Jesus trouxe, traz uma concepção diferente do que eles esperavam. Então, daí porque progressivamente você vê na vida de Pedro, por exemplo, ele cortar a orelha do soldado ali naquele momento, né? Dando até esse entendimento de ali uma rebelião. A partir daqui, vamos lá, vamos prender o nosso rei, vamos lutar, né? E exatamente seguindo nessa linha de uma compreensão do Messias mais militar, um Messias mais político, né? Não era, eles não compreendiam dessa forma, só que na realidade a compreensão que Jesus trouxe era diferente do que eles compreendiam, né? Da mesma forma, mas vamos desenrolando, vamos adiantando a lição, porque senão eu vou dar tudo agora e aí a gente vai acabar. Então o autor, ele vai separar exatamente isso, antes e depois, né?
ele vai abordar isso na sua introdução. E aí aqui tem algumas coisas interessantes para abordar sobre a vida de Pedro. Uma passagem bem interessante é que se encontra em Mateus, no capítulo... Mateus, se você tiver uma Bíblia aí, no capítulo 16. É a primeira abordagem com relação a Pedro. Mateus 16. E aqui acontece uma coisa bem interessante. Porque de um momento para o outro, nós vamos ver uma postura totalmente diferente, né, de Pedro, né? Como eu disse, Pedro pescador, e progressivamente ele vai desenvolvendo a sua compreensão teológica, né, até e mesmo assim, mesmo o que a Bíblia relata, ele não chegou a essa plenitude total. Você vai ver quando o próprio Paulo vai repreender a Pedro, porque Pedro estava com uma conduta incoerente, uma conduta que não era para existir, mas ele estava, e Paulo vai lá repreender Pedro. Então você vê que por isso que eu falo, eu colocaria os altos e baixos na vida de Pedro, já que quer falar sobre Pedro, né? E também João, no capítulo... Esse texto que é interessante, apesar que, infelizmente, o pentecostalismo ele vai interpretar de uma forma diferente. João 20:22 diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Antes de Atos, capítulo 2. Não vou explorar esse versículo aqui, mas deixo para reflexão de vocês. Então, vamos lá. O texto aqui de Mateus capítulo 16, nós vamos ter dois momentos interessantes na vida de Pedro, um juntinho do outro. Primeiro vai ser com relação à compreensão de quem era Jesus, né? Jesus ele vai perguntar aos seus discípulos, versículo 13 de Mateus capítulo 16, quem é que os homens dizem, quem é que as pessoas dizem ser o filho do homem? E aí vai ter respostas interessantes. Alguns vão dizer assim, que seria João Batista, né? Outros vão dizer que seria Jeremias, ou algum dos outros profetas, ou também Elias, né? João Batista, Elias, Jeremias ou algum outro profeta, né? Então todo mundo tinha uma compreensão de que, pensando dessa forma, que Jesus ele seria um mensageiro, né? Um mensageiro de Deus, né? Para a nação de Israel, já que o que é citado aqui são profetas e João Batista, né? Que também era considerado um profeta, e essas são as respostas que no senso comum das pessoas tinham sobre Jesus. E aí o que vai acontecer? Jesus vai ser mais enfático com eles, que já estavam convivendo com Jesus, que já estavam ouvindo tudo que Jesus vinha trazendo, os ensinamentos, né? A convivência, os milagres. Jesus vai dizer para eles: mas espera aí, e vocês, quem dizem que eu sou? Vocês que convivem comigo, quem é que vocês dizem que eu sou, né? E aí Pedro ele vai tomar a frente, né? Realmente ele era impulsivo, né? Pedro era uma pessoa impulsiva. Ele toma a frente e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas aí é porque Pedro entendeu a teologia de uma forma que os outros discípulos tinham entendido, não tinham entendido, só Pedro que entendeu. A resposta vai ser aqui. Jesus vai dar. Jesus vai dizer que ele era mais que feliz, né? Mas que não foi a carne e sangue que que trouxeram essa revelação para Pedro, mas que foi Deus que deu, Deus lá dos altos céus, que deu essa revelação a Pedro. Deus deu a revelação de quem era Jesus. E quem era Jesus? Jesus era o Cristo, filho de Deus. Esse primeiro momento, depois Jesus vai dizer que ele era Pedro, e sobre esta pedra tu és Petro, e sobre esta pedra, sobre Cristo, ele edificaria a igreja, né? Daria a chave do céu, que ligares na terra, beleza, né? E aí, um pouco depois, né?
Jesus, ele vai, o versículo 21, né? Abordamos até o versículo 19, agora o versículo 21. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele iria para Jerusalém, e ia sofrer lá em Jerusalém, né? Por parte dos líderes religiosos, a oposição, como também dos sacerdotes e os doutores da lei, e ele seria morto e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Vejam, Pedro aqui teve uma revelação de Deus de que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo Filho de Deus. Aí Pedro vai tomar a palavra aqui, quando Jesus ia para a cruz, né, ia morrer, Pedro vai tomar a palavra e dizer assim, em particular ele começa a repreender, e vamos ver o que Pedro diz. Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Aí, aqui nós temos dois momentos. Um Pedro que recebe uma revelação de Deus, e um Pedro que é usado por Satanás, porque é isso que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer, volta para ele e diz, para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Então, um Pedro aqui estava sendo usado por Satanás, pensando nas coisas dos homens, e um Pedro lá do qual tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí o que acontece, né? Primeiro esse momento, depois a gente vamos para um segundo momento. Primeiro essas duas passagens, depois a gente vai seguir analisando a vida de Pedro. Só que vamos analisar o texto. Pedro ainda continua sendo um ser humano. E o que eu vejo aqui? Eu vejo os altos e baixos, por isso que eu colocaria o tema, os altos e baixos na vida de Pedro. Em um momento ele está propício a receber a mensagem de Deus, em outro momento ele está propício a dar lugar ao inimigo de nossas almas, né? E a própria compreensão, ele não queria que Jesus partisse, né? Não queria que Jesus fosse morrer, não, Senhor, não vai fazer isso não, morrer. Então você vê os altos e baixos na vida de Pedro. E também aqui nós aprendemos que tanto a gente pode ser usado por Deus como por Satanás. Vai depender do lugar que você dá a ambos em sua vida. Se você dá lugar a Deus, logo você vai ser alguém cheio da presença de Deus e com frutos de Deus na sua vida. Se você, no entanto, dá lugar ao diabo, o diabo vai atuar na sua vida também. Então nós vemos esses dois pontos aqui na vida de Pedro, né? Então esses altos e baixos, e esse aqui bem pertinho de um texto no mesmo capítulo, né? Na mesma temática, Pedro tendo essas atitudes. Vamos ver que Pedro teve vários momentos na vida de Pedro que Pedro age também de forma impulsiva, entendeu? Sem muitas vezes pensar nas consequências, sem ter uma maturidade maior. Eu sempre gosto de comparar Pedro a Paulo. E o que acontece? Pedro era pescador, era alguém que não tinha uma cultura teológica aprofundada sobre o próprio judaísmo. É tanto que você vê que Pedro escreve 1 Pedro e 2 Pedro. 1 e 2 Pedro, e acredita-se que o evangelho de Marcos foi tirado das exposições que Pedro fazia. E Paulo, quase todo o Novo Testamento foi escrito por Paulo, né? Então você vê que era um homem também que não era um doutor, né? E como eu digo, ele estava progredindo, né? Progressivamente ele estava se desenvolvendo teologicamente, aprendendo, compreendendo todo o evangelho. Depois ele vai compreender. Você vê que Jesus depois ele vai voltar para ele, perguntar se ele ama. Jesus vai tratar Pedro, e quando ele compreende de uma forma plena a missão, o evangelho, quem era Jesus de uma forma total, aí podemos entrar com Atos capítulo 2 ali, numa compreensão mais abrangente. Ele começa a viver de uma forma mais enfática, né? Acreditando naquilo que ele agora entendia de uma forma plena, né? E com a habitação do Espírito Santo na sua vida, agora não mais de forma esporádica, como no Antigo Testamento, né?
Outro ponto a abordar, outro ponto bem interessante a abordarmos da vida de Pedro é já quando Jesus já vai ser preso, né? Ainda em Mateus, no capítulo 26. Mateus capítulo 26. A partir do versículo 31. Nós vamos ter um momento agora que Pedro vai negar Jesus, né? Jesus já tinha realizado a última Santa Ceia, né? Judas Iscariotes vai ser anunciado como uma traição. Nós temos o preço da traição em Mateus, 30 moedas de prata, né? E aí nós temos o relato de que Pedro, Jesus anuncia para Pedro que ele o trairia, né? E Pedro vai responder a Jesus assim: esta noite, né, vos desatareis. Jesus vai citar Zacarias capítulo 3 e 7. Ferirei o pastor e as ovelhas, o rebanho se dispersarão, fazendo referência aqui essas ovelhas aos discípulos, né? E aí, todavia, depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós, né? Eu vou encontrar vocês. E Pedro responde: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei, eu nunca te deixarei só, né? Nunca te abandonarei. Jesus responde: em verdade eu te digo que essa noite, antes que o galo cante, você me negará, né? 3 vezes você me negará. E Pedro vai dizer assim, né? Ainda que eu tenha que morrer, eu não vou negar ao Senhor. Não vou, ainda que eu tenha que morrer, de modo nenhum eu te negarei. Só que o texto também diz que todos os discípulos disseram a mesma coisa. Todos os discípulos. O foco aqui dessa mensagem foi para Pedro, Jesus com Pedro. No entanto, todos os outros também disseram a mesma coisa, que não iam abandonar Jesus. E nós vemos que Pedro ainda continuou seguindo atrás de Cristo. Então, Jesus ele vai ser preso no Getsemane, né? Vai ser preso. Nós temos um momento em que Pedro, normalmente por impulsão, ele corta a orelha de deixa eu ver se é em Marcos ou se é em João. Mas Pedro vai levantar a espada e vai cortar a orelha do soldado. Deixa eu ver aqui se é em Marcos. Deixa eu dar uma pausada aqui, só para a gente ler o texto. Vamos ao texto aqui de Mateus mesmo. No versículo 51, aqui já no Getsemane, o texto diz assim: então um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Jesus disse: guarda a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensa que eu não poderia rogar ao Pai e ele me enviaria, né, mais de 12 legiões de anjos. E Jesus vai dizer que tudo isso era para que se cumprisse o que estava escrito. E Jesus vai colocar novamente a orelha do soldado no lugar, né? Em Lucas 22:51 diz que era Malco, né? Que esse homem era Malco, né? O servo do sumo sacerdote. E em João 18:10 diz que era Pedro, né? Que estava ali naquele lugar. Então nós vemos mais uma vez Pedro agindo de forma impulsiva. Quando nós vamos para o versículo 69, a partir do 69, nós vamos ver exatamente Pedro negando a Jesus. Primeiro uma criada, né, disse que ele estava com ele, né, e Pedro diz: não sei o que está falando. Depois outra criada, né, e ele vai negar outra vez,
o versículo 72 de Mateus capítulo 26, e depois que estavam ali, disseram também a ele, e dessa vez ele ainda vai além, né? Ele começa a proferir palavras e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente, no caso, o galo cantou, né? E Pedro lembrou-se do que dissera, né? Antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negou, né? Que ele havia negado. Aqui eu quero fazer uma observação, mas primeiro vamos ver o seguinte, aqui desse texto. Como eu falei, Jesus é preso lá no Getsemane, é levado, veja o choque que isso causa. E outra coisa, o texto diz também que todos abandonaram a Jesus, não foi só Pedro. Aqui, o versículo 56 do capítulo 26. Todos os discípulos deixaram e fugiram. Todo mundo, não teve exceção, não foi só Pedro. Agora Pedro ficou de perto, acompanhando, e aí ele nega 3 vezes, né? E cumprindo o que Jesus havia dito que ele faria, né? E isso, como eu estou falando, de acordo com aquele momento, ele impulsivo, né? Ele estava ali acompanhando toda a situação, né? E próximo a Cristo. No entanto, ficou desesperado e não sabia bem o que fazer diante daquela situação. E também para que se cumprisse a palavra, que ele seria o traidor. No entanto, o que é interessante é que Jesus, ele não desprezou Pedro, né? Mas ao contrário, quando ele ressuscitou, ele manda as mulheres, né, que fosse até Pedro dar notícia aos discípulos e também a Pedro, né? Aqui eu quero fazer uma observação antes da gente passar para a segunda parte. Quero fazer uma observação do que muitas vezes acontece, né? Nós estamos vendo aqui Pedro, né, sacerdote de Cristo, apóstolo de Jesus, né? E que negou a Cristo, que teve altos e baixos no seu ministério antes de Jesus ir à cruz e ressuscitar, né? No entanto, Jesus vai tratar Pedro. Jesus trata Pedro, vai até Pedro. Jesus ele trabalha com Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Trabalhando a vida de Pedro. Depois Pedro vai ver Jesus ressuscitado, né? Outro momento, né? Aquilo trouxe para a vida de Pedro ali, o ânimo ali, mostrou que tudo que Jesus disse se cumpriu. Então ali houve essa compreensão mais abrangente. Eu vejo dessa forma. Pedro viu de uma forma mais abrangente. E aqui é uma coisa que acontece quando a gente fala da Assembleia de Deus, né? Um soldado, ele não pode ser deixado para trás. Judas, porque tirou a própria vida. Judas desistiu de si mesmo. Mas um soldado de Cristo, ele não pode ser deixado para trás. O que nós aprendemos com isso é que Deus, com a própria escritura, de não tem prazer na morte do ímpio, né? Mas que ele se arrependa. Então, nós também não devemos ter prazer na morte do ímpio. Quando a gente faz tudo para trazer alguém para a igreja. No entanto, quando essa pessoa se afasta, se torna um satanás para os irmãos. Ninguém quer saber. Às vezes a pessoa cai, N situações, N motivos. Tudo pode levar você a cair, porque você está propício a isso, com todas as circunstâncias que acontecem na sua vida, familiar, trabalho, estudo, a própria igreja muitas vezes, e a igreja não pode abandonar. Então fica uma reflexão, a postura que você, que eu como igreja estamos tendo com essas pessoas que se distanciam do evangelho, que estão num momento de dificuldade na fé e acabam saindo da igreja. E o que eu e você temos feito para ir atrás dessas pessoas? Fica essa reflexão, como que nós estamos tratando nossos irmãos. E aí, um segundo momento já vai ser a partir ressurreição. Jesus é ascendido aos céus, né? O contexto é esse. Nós já entramos no livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, é o livro histórico do Novo Testamento. E aqui nós vamos ver que Atos capítulo 2, o Espírito Santo, ele agora se cumpre uma profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, né? Vai se cumprir, né? E Atos capítulo 2, do 2 ao 4, vai dizer que todo mundo foi cheio do Espírito Santo, falar línguas estranhas, né?
E naquele momento ali, Pedro vai tomar a frente e vai começar um discurso a partir do versículo 14, mostrando ali que eles não se encontravam ali embriagados, porque era o que pensavam ali. E ele começa a apresentar Pedro, a partir de Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32, ele vai mostrando todos os textos que falavam daquele evento ali, e ele apresenta as grandezas de Deus diante da sua plateia ali, né? E o que acontece? Ele ali, as pessoas são alcançadas, o coração das pessoas, elas começam ali a crer, né? E a expressarem arrependimento. E quando chega em Atos, no capítulo 2 e o versículo 41, o texto vai dizer que quase 3.000 pessoas ali se converteram, né? Foram ali agraciadas com a graça de Deus através do discurso de Pedro, né? Da pregação, da exposição, apresentando tudo o que tinha acontecido ali e levando as pessoas a Jesus Cristo. Outro texto ainda sobre Pedro vai ser logo em seguida, né? Isso no templo. Ele vai se encontrar com um homem, né, que era aleijado de nascença. Na verdade, ele e João vão até o templo, né? E aquele homem ali pede uma esmola, né? E Pedro vai dizer que o versículo 3 diz que ele pediu uma esmola, e Pedro vai fixar os olhos nele e vai dizer: olha, fixa em mim, né? E o homem fica esperando receber alguma coisa. Ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pegando pela mão direita, levantou imediatamente, e os pés e tornozelos do homem, e se firmaram. E aí esse homem, dando um salto, colocou-se de pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E novamente, o que vai acontecer com isso aqui? Vai se gerar novamente um questionamento para Pedro, e Pedro vai fazer um outro discurso, né? Novamente, né? Vai levar a um outro discurso, né? Só que progressivamente as pessoas vão adentrando ao cristianismo, aceitando a Cristo como Salvador, a ponto que já no capítulo 4 e o versículo do 1 ao 4, você vai ver no versículo 4 que, contudo, muitos dos que ouviram a palavra e creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. De 3 já vai subindo para 5. Pedro esse outro momento, nós vamos ver que o Sinédrio não vai se conformar com essa situação, né? As pessoas aderindo à mensagem do Evangelho, né? E vai haver uma repercussão, e o Sinédrio, né? Que era o tribunal religioso, né? Vai levar para responderem diante dessa situação, o quanto o Evangelho estava sendo exposto, e tudo aquele tumulto, podemos dizer, que estava ocorrendo. Só que aí vai haver mais ousadia ali diante do Sinédrio, né? E vai ser pregado, né? Inclusive o questionamento de que a quem se deve obedecer, né? Se a Deus ou se aos homens, né? Vão questionar com que poder você faz essas coisas. E Pedro vai dizer, né, que em nome de Jesus, né, que tudo isso se realiza, estava sendo feito, né, e eles vão ser depois soltos, vão ser libertos do Sinédrio, a corte, né, e aí voltam e vão relatar o que havia ocorrido ali, né, diante dos irmãos, após eles serem soltos, né, se reúne com os outros discípulos e relata o que havia ocorrido, né? E aí nós temos outros momentos também na vida de Pedro. Nós temos um momento em que Pedro
ele vai orar por Enéas, né? E aí vai haver a cura, né? Enéas já era paralítico há 8 anos e ele vai ser curado. Depois, também, através da oração, vai orar, através da sua oração, Docas, né, vai ressuscitar, né, entre os mortos, na cidade, em Jope, né, nesse caso aqui. Outros momentos da vida de Pedro. E aí nós chegamos à questão da igreja de hoje, né? E essa necessidade da igreja manter-se no padrão de Atos dos Apóstolos, né? Que é o modelo de igreja. Atos dos Apóstolos é o modelo de igreja que a igreja deve seguir. É um modelo que a igreja deve se orientar, poderíamos dizer assim, né? E aí o que acontece? Jesus, ele em Lucas, falando sobre oração, né? E permanecer firme, sem desanimar, permanecer na fé. Lucas no capítulo 18, ele vai trazer a história de uma mulher, né? E aí ele já traz a aplicação no começo do texto, que é assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E vai contar a história de uma mulher que foi até um juizinho que clamou pela sua causa, e o juiz, depois de muito tempo ali sendo importunado, digamos assim, pela mulher, vai conceder ali justiça àquela mulher. E a aplicação que Jesus faz é que Deus ele comparado com aquele juiz, não fará também justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam, mesmo que pareça demorado a responder. E aí Jesus vai dizer: digo que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Quer dizer, um texto para levar os cristãos a orarem. No entanto, na segunda vinda de Cristo, como é que vai estar a situação da igreja, né? Levando a uma reflexão da necessidade da igreja se manter firme, usando, e nós aqui transmitindo, voltando para Pedro, olhando ali a igreja de Atos dos Apóstolos, que os crentes devem ter esse comportamento, viverem dessa forma, né? Olhando Atos dos Apóstolos, a igreja de Atos, como um espelho, apesar que não é interessante muitas vezes a parte de contribuir, vender tudo e tudo ser comum a todos. Essas partes assim as pessoas não querem muito, entende? Como também em Atos dos Apóstolos a gente não vê igreja como nós vemos hoje, templos e riquíssimos, né? Templos luxuosos. Não temos isso em Atos dos Apóstolos. As igrejas os irmãos se reuniam nas casas, né? As igrejas eram nas casas, mas isso não é muito interessante falar, né? Outra parte importante, então, devemos permanecer lendo as escrituras, orando, jejuando, em comunhão uns com os outros, permanecendo firme, intercedendo pelos que estão passando por momentos de dificuldade, para permanecermos unidos. Quando nos voltamos para ainda nesse entendimento da igreja se permanecer firme, tendo Atos dos Apóstolos como um exemplo, a igreja de Atos dos Apóstolos, nós chegamos a tempos que Jesus, em Mateus no capítulo 24, vai alertar, né, que nos últimos tempos o amor das pessoas ia esfriar, a iniquidade aumentaria, né, surgiriam muitos falsos profetas, né, e a necessidade de que o evangelho ele fosse pregado até o fim do mundo, e então viria o fim. Então, e o apóstolo Paulo também vai alertar, né, em 2 Timóteo, esse texto merece destaque, 2 Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos dias haveria tempo difícil, porque os homens amarão a si mesmos, né? Antropocentrismo, que é o que nós vemos hoje, teocentrismo, Deus no centro. Os homens hoje se colocaram no centro da história, e a partir de si, todo o desenvolvimento existencial, sua cosmovisão ligada com Deus, a partir de si próprios, os homens se tornaram deuses, né? Serão gananciosos, nós vemos isso, não precisa nem exemplificar, nós vemos isso inclusive com os cristãos, né? Arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais e ingratos, né? Sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos do prazer do que amigo de Deus, com aparência de religiosidade, né? Mas rejeitando-se o poder
rejeitando o poder, afaste-te também desses. Então, quer dizer, esse comportamento aqui, o apóstolo Paulo diz que haveriam pessoas, inclusive se ele manda se afastar, dentro da própria igreja, que teriam esse comportamento. Então, a vigilância, né, nessa situação, o cuidado de como é que está a nossa conduta existencial como cristãos. Digo sempre o seguinte: se é para estar dentro da igreja e ir para o inferno, é melhor estar no mundo e vivendo esses prazeres carnais aí. Não que a igreja não seja um lugar prazeroso, é bastante, mas do que estar se restringindo e ao mesmo tempo ir para o inferno. Então digo sempre isso, né? E sabendo, tendo a certeza, para finalizar o vídeo, de uma coisa, que nós precisamos ter Atos dos Apóstolos como referência, porque haverá um dia em que Jesus vai voltar. Ele e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que tivemos vivos seremos arrebatados a encontrar com ele nas nuvens, né, e ter uma eternidade com Cristo, dependendo da compreensão escatológica dentro da Assembleia de Deus, borda dos cordeiros, né, a recebimento dos galardões, né. Então haverá um momento em que todas essas circunstâncias, por mais difícil que seja para a igreja, vai se acabar. Existe uma cronologia escatológica, né? Um tempo escatológico do qual Deus preparou. O que ele requer de nós é que permaneçamos firmes, olhando para Atos dos Apóstolos, vendo as atitudes de Pedro, né? Não podemos esquecer que depois Paulo vai repreender Pedro, né? Por a conduta que ele estava tendo, que era incoerente com a postura que era requerida dele. No entanto, isso nos lembra da natureza humana também que nós temos, de não querer divinizar o ser humano, mas olharmos para dentro de nós mesmos e a cada dia procurarmos nos moldarmos e cuidarmos da nossa vida espiritual. É algo que Deus requer de mim e requer de você. No entanto, sem autossantificação, no sentido de se autoproclamar santificado puro ao ponto de achar que não tem mais pecado, é um prenúncio da queda, né? A arrogância, a soberba, mas compreendemos que nós somos os mais miseráveis pecadores e que se não fosse essa graça tão maravilhosa de Deus, não conseguiríamos seguir na nossa fé, nessa comunhão com Cristo. Então é isso que nós precisamos permanecer firmes, né, como igrejas militantes, mas no entanto com foco na igreja triunfantes, né? Militantes sim, mas com o objetivo em triunfar na glorificação, num corpo incorruptível, né? Num corpo imortal, né? Então precisamos ter esse foco, sabendo que tudo caminha para o objetivo que Deus determinou, os decretos de Deus e a cronologia de Deus. Precisamos estar firmes. E para isso nós precisamos buscar ter cada vez mais comunhão com Deus e ir trazendo o Espírito Santo, deixando com que o Espírito Santo tenha liberdade para nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Que Deus os abençoe.